A ofensiva tarifária dos Estados Unidos despertou o sentimento patriótico em muitos canadenses que começaram um boicote total a produtos americanos. Um dos líderes desse movimento é o setor de bebidas alcoólicas. Várias províncias do Canadá já retiraram das prateleiras até as mais famosas bebidas americanas, como o vinho californiano, o bourbon do Kentucky e o whisky do Tennessee. A distribuidora de bebidas de Ontário, uma das maiores compradoras de álcool do mundo, anunciou nessa semana que vai suspender a comercialização de produtos vindos dos Estados Unidos. A empresa vende por ano quase $1 bilhão em bebidas americanas. Os supermercados avisaram os clientes com uma mensagem: pelo bem de Ontário, pelo bem do Canadá. A ideia é substituir os produtos americanos por produtos canadenses e essa moda se espalhou ao redor do país. Em Vancouver, por exemplo, o pedido foi para comprar bebidas canadenses ao invés de uísque americano. A província de Manitoba avisou aos residentes que não está mais vendendo álcool dos Estados Unidos. E a Nova Escócia manifestou o mesmo sentimento. Em vez de bebidas alcoólicas americanas, os clientes encontram agora uma plaquinha dizendo: procure produtos locais. Além de importador, o Canadá é um produtor importante, tendo o uísque como carro-chefe, rum, vodka, gin e licores. E para falar sobre a guerra comercial de Donald Trump, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pódio. Professor, seja bem-vindo. Quais são os países que hoje têm condições de entrar nessa guerra, encarando os Estados Unidos de igual para igual? Boa noite, Eric. Prazer conversar com você, quem nos assiste aí pela Globo News. O que a gente está vendo, né, que essas ações do Donald Trump, ainda que às vezes ele não faça exatamente aquilo que ele disse que ia fazer, né, ele pode ameaçar uma tarifa, mas não coloca uma tarifa, mas isso tem consequências na sociedade, né? Esta reportagem aí sobre o bourbon americano, eu, aliás, falo aqui do estado do Kentucky, né? O bourbon é muito importante para a economia do Kentucky. É uma das questões que são fundamentais por aqui, né? E o Kentucky votou pesadamente no Donald Trump nas eleições, né? Então isto pode ter um impacto político, ou seja, se a gente começar a multiplicar isso por uma série de outras indústrias, a gente pode ver como essas questões podem ter um impacto político, ainda que o Donald Trump não exatamente coloque essas tarifas, ou seja, apenas as falas do Trump e o desrespeito que ele tem tido com os canadenses em particular, né? Ele se refere ao primeiro-ministro do Canadá como governador, assim, fazendo referência à ideia de que o Canadá poderá ser o 51º estado norte-americano. Isso tem gerado uma reação muito grande no Canadá, né? Então nós estamos vendo, Eric, uma reação das sociedades, né? Na Europa, a imagem dos Estados Unidos, a imagem do Donald Trump muito prejudicado ao redor do mundo. Agora tem gente que diz, bom, a imagem não tem problema, mas isso pode ter algumas consequências no longo prazo, né? Uma outra questão fundamental é que se ele começa a tarifar México e Canadá, isso cria todo um problema na cadeia de produção norte-americana. Veja, a gente imagina que os Estados Unidos, eles importam um automóvel pronto do México. Não é bem assim que acontece, né? Acontece que os Estados Unidos exportam alumínio para o Canadá faz uma parte de uma peça que exporta para o México transforma essa peça, incorpora no motor, o motor é enviado novamente para os Estados Unidos. Algumas estimativas que para um carro finalizado, ficar pronto nessa cadeia produtiva entre Estados Unidos, Canadá e México, ele cruzaria 8 vezes a fronteira. Então imagina, cada uma dessas vezes tem que pagar essas tarifas, né? Então isso tudo aconteceu porque esses países organizaram as suas cadeias produtivas contando com um acordo comercial que existe entre Estados Unidos, Canadá e México, que você simplesmente não joga fora de um dia para o outro, que é isso que o Donald Trump está fazendo. Então isso cria um aumento de custos muito grande e tende a levar também a uma situação de imprevisibilidade, né? A economia não gosta de imprevisibilidade. Se a gente olhar a Bolsa Americana, por exemplo, havia muita expectativa com a eleição do Donald Trump, a Bolsa tinha subido com a eleição do Trump e já acabou todos os ganhos que a Bolsa tinha tido com a eleição do Trump. Então os custos econômicos dessas incertezas, elas já estão sendo vistos agora de forma muito clara, muito